Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã te apresentar tudo aquilo que vamos expressar e falar aqui. Que tudo seja entendido da forma correta, para que o teu reino cresça, Senhor, e a tua vontade em nós seja algo real, algo que possa ser visto, sentido e tocado. Em nome de Jesus, o teu Espírito nos leve, nos conduza nesse tempo. Eu te entrego o meu coração e a minha boca e tudo que sou na tua presença. Que o Senhor possa estar falando através de mim, mas independente do que eu fale, que o Senhor fale aos corações, de uma forma singular e específica, em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. No domingo passado, o pastor Dinho falou um pouco sobre as festas de outono. E domingo passado, nós começamos, então, a festa que dá início às festas bíblicas de outono, que é o Rosh Hashanah, conhecida como a festa das trombetas. Ele falou um pouquinho, porque tínhamos convidado de fora, e foi maravilhoso, não foi, gente? Quem não veio na EPE da semana passada, perdeu, porque foi espetacular. De noite foi muito bom, mas de manhã foi espetacular. E foi maravilhoso. Mas ele falou um pouco sobre esse tempo que nós estamos vivendo. No domingo, às 6 horas da tarde, às 18 horas, começou, então, o Rosh Hashanah, que ele é a primeira festa, a festa de entrada para essas festas de outono, que é o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, que vai acontecer quarta-feira, na igreja Vivendo em Cristo, do pastor Maurício. Nós vamos estar reunidos lá, todos juntos. Então, algumas igrejas estão se mobilizando para estar juntas lá, e a gente vai falar um pouco sobre o Yom Kippur hoje, e fechando depois com a festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita, o Sukkot. Essas festas de outono, para o judeu ainda são muito importantes, mas para a igreja elas perderam um pouco a sua força. E um tempo atrás, mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu não lembro se é 3 ou 4, o Senhor começou a falar conosco de novo sobre as festas. Agora, diante das festas, a gente tem um grande problema. O problema de não judaizar. Porque muitas pessoas, quando começam a ouvir falar, por exemplo, quando vem um shofar, já começam a falar, esse povo está judaizando, né? Esse povo está saindo da graça e entrando na lei novamente, né? Está costurando o véu que o Senhor rasgou. E muitos fazem isso, certo? Mas quando alguém me pergunta o que significa o shofar, eu falo claramente para eles. Nem todos os caras que tocam shofar vão concordar comigo. Mas ele é só um instrumento, gente. Como tudo na Bíblia, é só um instrumento. É só uma torneira. Me diz uma coisa. Você beberia a água numa casa que a caixa d'água estivesse com 10 ratos mortos lá? Mas se a torneira fosse de ouro, mas os ratos estão lá, você beberia? E se o banheiro fosse muito chique, muito lindo, sabe por que você não beberia? Porque o que importa não é a forma, mas é a essência. Então, o que é mais importante em quem toca o shofar? Quem toca o shofar. Sabe, Deus ele fez o tabernáculo através das mãos de homens e mulheres, porque ele orientou como fazer. Mas esse mesmo tabernáculo e os cultos que ele mesmo estabeleceu, ele mesmo rejeitou depois. Por quê? Porque o problema não é a forma como você faz, mas é como você faz por dentro, quem você é por dentro. Qual é a sua caixa d'água, vocês estão entendendo? Então, resgatar as festas não é entrar de volta no judaísmo, mas entender os princípios que o Senhor nos ensina através das festas. Amém, irmão? Então,
eu vou estar falando sobre essa festa e eu quero trazer para a gente o que essas festas nos influenciam, qual é o nosso papel dentro disso, como cristãos hoje. Não como judeus, porque nós não somos judeus. Talvez alguns sejam, mas nós não somos. Nós não vamos celebrar essa festa como judeus, mas como cristãos. E eu queria compartilhar com vocês alguma coisa que o Senhor tem falado conosco. O pastor Dinho hoje está no retiro de pastores lá no Mevan, por isso que ele não está presente. E ficou sobre mim essa responsabilidade. Então, eu queria compartilhar com você algo sobre as festas. Eu ouvi alguns judeus messiânicos e eu fiz um pouquinho de cada aqui, uma miscelânea de tudo que eles falaram, coloquei nessa apostila. Não tenho a intenção de tratar o assunto todo, eu vou tratar aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Amém? Levítico 23 a 25, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No 7º mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Salmo 81, versículo 3, diz assim: Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Então, nós não temos muito sobre essa festa. Essa festa é uma das festas que o Senhor, que, como o pessoal fala, que o Eterno determinou, que não tem muita explicação. E nem existe uma situação histórica linkada a ela. A Páscoa, a saída do Egito, né? A festa do Pentecoste, a entrega da Torá, a entrega da lei, o tabernáculo, o tempo do deserto, onde o Senhor sustentou aquele povo em cabanas. Mas Rosh Hashanah não tem nenhum tipo de apoio histórico. E a gente vai falar um pouco sobre isso durante essa caminhada. Sabe, o Rosh Hashanah é o início de um novo ciclo. Para eles, o ano começou no domingo. E é interessante, se a gente não vai judaizar, a gente vai entender as coisas, eu queria que você entendesse o processo que eles fazem nesse tempo. Como que é o nosso final de ano? Nosso final de ano, a gente começa a ficar preocupado. Primeiro, que a gente tem que dar presente para todo mundo, não é verdade? Então, a gente vai dar um jeito, comprar presente, tem que arrumar a casa, tem que pintar a casa, tem que fazer não sei o que lá e tal, e vai arrumar, e vai decorar, e não sei o quê. E a gente vai fazer a ceia, e a gente faz aquele bando de comida. Aquele bando de comida que a gente não consegue comer tudo, e depois já começa o ano pedindo perdão pela quantidade que ingeriu. E a gente vai chegando no final do ano e chega o dia da virada. No dia da virada a gente lembra que é um tempo de virada, então a gente começa a fazer promessas para o ano que vem. Ah, não, esse ano eu vou emagrecer. Quantas vezes eu já falei isso? Senhor, esse ano, né? Tem que pedir perdão aqui publicamente para o Senhor. Esse ano eu vou fazer um curso, esse ano eu vou ler um livro por mês, esse ano eu vou passar 1 hora por dia em oração, esse ano eu vou estudar para esse concurso, esse ano eu vou ser o melhor pai, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. E a gente começa, então, na verdade, a pensar nisso no finalzinho, chegando já na hora, então a gente faz aquela oração mais ou menos e começa o ano. Só que a gente começa o ano com as mesmas atitudes que nós tivemos no ano passado. E se você tem as mesmas atitudes, você tem os mesmos resultados. Você precisa de novas atitudes para gerar novos resultados. E eles, sabe o que eles fazem? São diferentes da gente. Quando inicia o ano, eles começam um processo que eles chamam dos 10 dias terríveis. Eles começam, então, a se autoexaminar e, olhando para dentro de si, começam a procurar tudo o que eles fizeram no ano passado de errado.
começam a perceber todas as respostas que deram, começam a se julgar, porque se existe alguém que você pode julgar, é a você mesmo. Porque se você fizer isso, ninguém vai te julgar. Então, eles começam a olhar para dentro de si e perceber aquilo que estava errado. Palavras, atitudes. Está tranquilo, Vanão? Está ungido agora aqui o altar. Só não conta para o Dinho que eu derrubei o óleo dele. Então, eles começam a fazer essa autocrítica das suas atitudes, das suas motivações, dos seus desejos. E durante esses 9 dias, que começou no domingo e vai até quarta-feira, os 9 dias primeiros, eles passam, então, pedindo perdão, se arrependendo dos seus pecados e buscando mudar o padrão. Pelo menos, teoricamente, é assim. Nem todo judeu faz isso. Eu vi um rabino falando, por exemplo, que a história de um judeu que ele saiu da sua terra e ele foi ganhar a vida, mas toda vez ele voltava de novo para a sua cidade, não lembro qual era a cidade dele, eu ouvi essa história tem uns 3 anos, e quando ele chegava lá na sua cidade, para ir na sua sinagoga, falar com o seu rabi, ele chegava, então ele trocava as suas roupas, ele botava roupas de humildade, né? Por exemplo, nesse tempo você não pode usar couro. Na quarta-feira, no 10º dia, a galera não toma nem banho, para ter ideia. Não pode tomar banho, faz um jejum de 25 horas de líquido e de sólido. Eles, além disso, não usam brinco, não usam couro, né? Isso eles criaram. Não estou falando que você tem que fazer isso, não. Estou falando o que eles fazem. Então, quando ele chegava na sinagoga, ele então mudava a sua roupa, botava aquela roupa, né, de humildade e se apresentava e tal. Só que com o passar do ano, ele começou a perceber que durante a sua vida comum, ele usava couro, ele fazia e acontecia, andava do jeito que ele queria. E teve um ano, depois de alguns anos que ele sempre fazia isso, de voltar na festa, ele chegou lá de couro, com a barba rapada, e se apresentou diante do seu rabi. Aí o rabino falou para ele que assim, que estava muito triste, não porque ele estava usando, porque ele sabia que ele não era um judeu praticante, mas porque naquele dia ele tinha perdido o princípio da festa. Porque para eles, para alguns deles, não importava o que acontecia antes e depois, mas sim aquele período de arrependimento. Então, era como se fosse uma cerimônia de limpeza. Mas Deus não queria isso. Porque Deus não se preocupa com um dia, Ele se preocupa com uma vida. Vocês estão entendendo? Então, o que eles fazem é muito bom, parar para pensar. Agora, a gente também tem que fazer isso, mas também fazer com que os nossos dias condizam com esses dias. Aquilo que Deus falar comigo que está errado, eu preciso mudar. Mudar para quando? Para sempre. Lutar para que a presença de Deus esteja comigo todo o tempo. Então, em Rosh Hashanah, começa esse período dos 10 terríveis dias, onde as pessoas fazem toda essa preparação, esse cuidado pessoal de olhar para dentro de si mesmo. E nesses dias, eles acreditam que o Senhor abre o livro, onde Ele fala a respeito de você e de mim, na verdade, de todo o justo. E eles acreditam que se você começar o ano, depois desses 10 dias, em Yom Kippur, se você começar o ano sendo reprovado pelo Eterno, Ele então apaga o seu nome desse livro. Apaga o nome desse livro e você vai passar o próximo ano não mais como justo,
mas como um injusto. Entende? Parece que não tem muito sentido, mas a Bíblia fala sobre livros. Em Êxodo 32, versículo 32 e 33, está anotado só a referência, eu vou ler para vocês. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então existe realmente um livro aonde o Senhor risca os nomes. Filipenses 4:3 diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que os auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando da existência de um livro da vida. Apocalipse 3:5 diz assim: ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagareis o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, quando o vencedor chega, quando ele consegue chegar até esse tempo onde ele é recebido no céu, seja pela morte ou seja pela vinda do Senhor, ele também tem o seu nome escrito e depois disso nunca mais vai ser apagado do livro da vida. Apocalipse 20:12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, alguém está escrevendo alguma coisa porque tem livro no negócio. Entende? Então tem sentido um pouco a preocupação deles. Então, nesse tempo, eles acreditam que é um tempo onde eles vão buscar ao Senhor para poder descobrir, né, os seus pecados e pedir perdão pelos seus pecados. Agora, a gente tem uma coisa. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 9, que de uma vez por todas, o Cordeiro, que é o próprio Jesus, e o sacerdote, que é o próprio Jesus, que é maior de qualquer outro sacerdote que existiu aqui, e ele não está linkado a uma linhagem sacerdotal corrompida de Levi, mas sim, ele está linkado ao sacerdócio eterno de Melquisedeque. Ele se apresenta não como um cordeiro que pode ter defeito, que não tem a quantidade necessária de pureza. Então ele se apresenta como sacerdote, como o próprio cordeiro, num tabernáculo muito mais poderoso, o verdadeiro tabernáculo que se encontra no céu. E de uma vez por todas ele se oferece, fazendo o que se fazia em Yom Kippur. Em Yom Kippur é aquela situação que todos nós conhecemos como o sacerdote com os sininhos na borda. Esse é o dia que ele entrava. Ele entrava no santuário, no tabernáculo, ele passava pelo lugar aberto, ele passava então pelo lugar santo, então ele chegava no lugar santíssimo. E ele chegava no lugar santíssimo e a história fala que ele era amarrado por uma corda e tinha sininhos nas bordas da orla do seu vestido. Por quê? Porque eles acreditavam que enquanto ele estava ali, ele estava representando o povo. E uma vez por ano, ele oferecia sacrifício por todo Israel. E o Senhor aceitaria ou não aceitaria aquele sacrifício. Então ele tinha o risco de morrer. Se ele morresse, o que acontecia com o sino? Não fazia mais barulho, porque morto não balança o pé, não é verdade? Eu balanço. Eu balanço o pé e ronco. A Simone que o diga, a minha esposa. Então eles puxavam o corpo e tiravam. Mas esse era o dia onde todo mundo ficava se preparando. Durante 10 dias,
9 dias, no caso, se preparando para, no 10º dia, o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo e oferecer sacrifício pelo pecado de todo o povo. Então, se o Senhor perdoasse, todo mundo, ufa, um ano de bênção, um ano de vitória. E no outro ano tinha que fazer tudo de novo. E assim por diante. Todo ano. Jesus, segundo o autor de Hebreus, ele já fez de uma vez por todas. O que significa de uma vez por todas? Ou seja, fez hoje para que nunca mais se precise ser feito. Então, como que funciona isso? Para que serve então isso? Por que o Senhor pediu para eles que eles fizessem essa festa? E por que eu, cristão, que tenho sobre mim o sangue do Cordeiro, tenho que entrar nessa festa? Primeiro, a gente tem que pedir perdão toda vez que a gente erra. O sangue de Jesus não perdoa quem não pede perdão. A forma de você desfrutar desse perdão é pedindo perdão, é se arrependendo, transformando o seu modo de andar e de viver, confessando os vossos pecados uns aos outros. Você vai encontrar referências no Novo Testamento sobre isso. Então você precisa pedir perdão. Então você ativa esse sacrifício que já foi feito de uma vez por todas. Não precisa mais do sumo sacerdote, não precisa mais de um tabernáculo. O caminho já está aberto, tudo está pronto, mas você e eu precisamos ativar isso. Pecamos como um crente, como um novo nascido. Quando a gente erra, aquele pecado não pode ser uma coisa que nos dê um sentido de que eu estou certo mesmo pecando. Mas quando eu peco, aquilo deve me acusar no sentido de falar, Franklin, muda, pede perdão. Então eu peço perdão ao Senhor, mas tudo já está feito, já está perdoado. Nesses 10 dias, o que eu vou fazer? Eu vou continuar pedindo perdão por aquilo que eu faço, mas a festa diz para a gente que de tempos em tempos a gente tem que parar a nossa rotina e se autoexaminar. Porque tem muitas coisas que acontecem no dia a dia, palavras ditas, desejos errados, que a gente precisa questionar. A Samara diz que eu tenho um risinho que ela odeia. Quando ela faz alguma coisa e me dá uma explicação assim do jeito dela, eu dou um risinho assim. Ela falou que quando eu dou esse risinho, ela falou, pai, é terrível esse risinho. Porque esse risinho não é, ai, como eu estou alegre porque você me pediu perdão, minha filha. Venha para os braços do pai. Não é isso. É, vamos ver no que isso vai dar. Estou de olho em você. O meu sentimento por trás daquele riso diz muita coisa. E existem palavras que nós soltamos assim. Existem abraços assim, risos assim, bom dias assim. Às vezes você fala bom dia para alguém, mas você está falando assim, bom dia por fora, por dentro assim, tomara que você morra hoje, seu desgraçado. A gente precisa entender. A gente precisa entender que nós precisamos parar a nossa rotina para se autoexaminar. Se todo mundo está falando algo sobre você, talvez esse seja um bom dia para você falar assim, será que eles têm razão? Todo mundo está falando, Frank, você está gordo, Frank, você está gordo. Eu falei, não, pô, esse pessoal não sabe ver. Eu sou gostosura de mamãe. Minha mãe, quando me vê, fala assim, gostosura de mamãe. Mas se todo mundo está falando, eu posso parar e pensar. Eu estou dando uma brincadeira, mas é mais ou menos isso. Se todo mundo fala que você é intransigente, que você é teimoso, que você é ignorante, quem sabe o Senhor não separou esse tempo para que você se autoexamine.
Mais do que a festa em si, é o que você pode fazer nesse tempo. É você parar e falar assim, caramba, como que eu tenho sido como amigo? Como eu tenho sido como pai? Como que eu tenho agido em relação ao meu ministério? Quais têm sido as minhas prioridades? Quais foram os votos que eu falei que ia fazer e não fiz esse ano? Será que o tempo que eu passo com Deus tem sido o suficiente? E o tempo que eu oro? Eu posso olhar para dentro de mim. Porque, segundo o costume deles, o Senhor está escrevendo algo nesse tempo. Mas eu vou dizer para você, o Senhor sempre está escrevendo. Tudo que nós fazemos está escrito em livros, como ele fala. Ele fala de livros no versículo 12 de Apocalipse 20, de livros e do livro da vida. Não é só um livro, são vários livros. Tudo que fazemos está sendo escrito. Agora, quando nós buscamos esse lugar de arrependimento, acontece algo extraordinário. O Senhor, Ele lança no mar do esquecimento os nossos delitos e pecados. E através do sangue somos livres. Mas eu preciso olhar de frente com o meu pecado. Não é de frente com a Gabi, não, é de frente com o pecado. E bater um papo mesmo comigo mesmo. E descobrir o que está errado. Perguntar para as pessoas o que está errado. Esses dias eu tenho lido a Bíblia e o que eu tenho achado de coisa errada na minha vida, de sentimentos errados dentro de mim. O que eu posso fazer? Só posso pedir perdão e falar, Senhor, me transforma. Então, esse dia, vamos dizer que ele é uma oportunidade para a igreja. Se você entender que as festas judaicas, né, são festas bíblicas, mais do que judaicas, são bíblicas, você vai entender que Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Deus está querendo estabelecer com você um relacionamento através das suas diretrizes. As regras que nós encontramos no Velho Testamento e no Novo Testamento não são para dizer o que você pode ou o que você não pode. As regras são para que você desfrute da presença de Deus. Quando Moisés se encontra diante da sarça ardente, o Senhor fala para ele algo. Fala assim, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é o quê? Santo. E a gente tem uma impressão errada sobre isso. A Simone, nós temos a sala do Obed-Edom, e estava tendo muito ácaro, muito sujeira, eu arranquei o tapete. Quando eu arranquei o tapete, rapaz, tinha um Godzilla lá embaixo. A gente limpou a sala e ela botou um tapete solto, grande, fofinho, lá na sala. E teve uma festa de uma menina aqui da igreja que foi lá. Então, eu fiz um desenho, a pedido da Simone, do Rambo. Quem lembra do Rambo? Tem um pessoal que lembra do Rambo. Você não lembra, Henrique? Ah, mentira. Tem que se arrepender já. E eu de julgar você, tá vendo? Botei o Rambo com aquela ponto 15, ponto 15? Ponto 13, sei lá. Ponto 50. Faltou alguns números, né? Ponto 50, segurando assim, com cara de mal, e escrevi assim, não pise no tapete. Então, quem entrava já levava aquele susto, né? Por quê? Porque a gente tem a impressão errada sobre para que serve o tapete. Naquele momento, a Simone estava dizendo assim, tira o sapato porque eu não quero que você suje o meu tapete. Quando, na verdade, ela tinha que falar assim, tire o sapato e desfrute da delícia do tapete. Tire o sapato e veja o que eu preparei para você. Tire o sapato e venha para a minha casa, para o meu lar. Você vai ser íntimo agora. Sinta o tapete. Sabe o que Deus estava falando com Moisés? Moisés, tira o teu sapato e vem. Porque se Deus quisesse que ele ficasse longe, ele falou assim, meu irmão, tira o sapato e vaza.
Tira o sapato, desfrute da minha santidade. Desfrute da minha presença. As leis e as regras são para que a gente tenha a presença, não para que a gente fique com medo da presença. Eu tenho que entrar com temor diante de Deus, mas o temor é cheio de amor. E o que a Bíblia fala sobre o verdadeiro amor? Ele lança o quê? Lança fora todo o medo. Então, o temor, ele é impregnado de amor. E o verdadeiro amor de Deus, ele quebra tudo. E ele me torna alguém que pode ter um relacionamento íntimo com o Pai. Quantos estão entendendo? Então, se tem alguma coisa boa para a gente resgatar agora, é que nesses 10 dias a gente pode olhar para dentro de si e questionar nossas intenções, questionar as nossas atitudes. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso? E a gente vai descobrir que muitas coisas, nesses dias que eu estou lendo a Bíblia, olhando para dentro de mim, eu já tenho esse costume de ler a Bíblia pensando em mim. Porque eu não posso pregar aquilo que não me tocou primeiro. Então, eu começo a olhar e começo a perceber que algumas atitudes que eu não sabia, eu estava errado. E em vez de fazer da forma certa, eu fiz da forma errada. Porque eu tenho aprendido uma coisa: você precisa fazer a coisa certa, da forma certa, no tempo certo. E muitas vezes você está certo no que você está falando, mas você não está fazendo da forma certa. Muitas vezes você está certo no que você está falando, você fala até da forma certa, mas no tempo errado. Então eu começo a questionar quem eu sou e como eu ajo. E sabe quem ganha com isso? Você e as pessoas que estão à sua volta. Vocês estão entendendo? A importância dessa festa é muito maior do que eu levantar um chofar e tocar porom, porom, porom. É eu estabelecer esse lugar de arrependimento dentro de mim. No dia da festa do Yom Kippur, na quarta-feira, vai ser que dia? Quarta-feira? 19. No dia 19, a gente vai chegar lá e a gente vai ter que pedir assim, para o povo se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque ninguém fez isso nos 10 dias. E você vai ver que a festa é maior do que apenas pedir perdão pelos seus próprios pecados. A gente vai chegar lá. Então, as pessoas chegam lá e vão pedir perdão pelos seus pecados. Primeiro, elas não pensaram nisso. Então, elas vão lembrar daqueles pecados ridículos. Já viu? Qual é o seu maior defeito? Ah, o meu maior defeito é a minha sinceridade. Já viu? Como nós somos ridículos. Ninguém fala assim, o meu maior defeito é que eu gosto de pornografia. Ninguém fala a verdade. Ah, meu maior defeito é que eu sou invejoso. Meu maior defeito é porque eu sou fofoqueiro. Tudo que você me contou, eu já contei para os outros e vou contar o que você está contando. A minha avó que falava isso para mim: filho, não conta segredo para a avó. Por quê, vó? Porque eu vou falar para os outros, estou te avisando. A gente não expõe os nossos defeitos, os nossos erros. E quando chega no dia do perdão, sabe o que acontece? Todo mundo fica com cara de ué, como se tivesse levado a vida mais ilibada durante o ano inteiro. Praticamente santos que se ajoelham e vão se ajoelhar e vamos pedir perdão. Aí, Senhor, perdão. Senhor, perdão. Te peço perdão por pecados conscientes e inconscientes. Perdão. Perdoa o Brasil, Senhor. Aí começa. Perdoa a igreja. Perdoa o pastor, aquele narigudo, sem vergonha. A gente não tem consciência do nosso erro.
As nossas orações não estão carregadas de choro e de lágrima. Se tem uma coisa boa dessa festa, é que ela propõe que você chore. Ela propõe que você se enxergue, que você se arrependa e queira realmente mudar. Porque o que vai fazer o próximo ano para eles funcionar, teoricamente, seria isso. Seria eles se arrependerem e mudarem a sua postura, para que no próximo ano os erros do passado fiquem no passado. E no próximo ano, quando eles se julgarem de novo, eles vão perceber que aquilo já se foi, e eles vão descobrir outras coisas mais. E aí o Senhor vai aumentar o fogo para que, como o ouro, eles sejam purificados. Na verdade, isso é a coisa mais difícil, é fácil a gente adorar. Não é verdade? Vamos levantar as mãos, vamos lá, tira o pé do chão, vamos lá. Apesar que aqui na igreja é difícil, gente. O Cris começou a fazer o louvor aqui, graças a Deus que os jovens estavam na pegada, porque senão a gente ia passar vergonha. Vamos lá, celebra o Senhor, o pessoal assim. Cri, cri. Alguém levantava a mãozinha e falava assim, amém. Mas é mais fácil. É mais fácil. Agora é difícil você reconhecer o seu erro. E essa festa propõe justamente isso. Justamente que você consiga se enxergar, se ver. Quantos estão entendendo? Digo amém. Vamos fazer uma oração e continuar? Você pode ficar em pé? Tudo que eu estou falando está aí na apostila, eu acho. Mas está, não está? Quem está acompanhando aí está vendo. Eu queria pedir ajuda a Deus, sabe por quê? Porque Ele pode nos ajudar. O Espírito Santo que está dentro de você, Ele pode te dizer, até quarta-feira, quem você é. E eu queria pedir a Deus que Ele nos dê um espelho para que nós possamos nos enxergar melhor nesses próximos dias. Você quer isso? Amém? Se você quer isso, coloca a mão no seu coração. E eu quero orar pela gente, não por vocês, mas por nós, por mim também. Senhor, em nome de Jesus, Tu conhece quem eu sou, Tu conhece quem meu irmão é. Senhor, e eu não tenho como esconder de você, nem eles têm, esconder de você quem nós somos. O pecado fica bem claro diante dos seus olhos. As manchas são bem claras e perceptíveis a você. Então não há como nos esconder. Mas muitas vezes, Senhor, o pecado, Senhor, tem nos cegado. E nós não conseguimos, Senhor, enxergar, ou pelo menos, Senhor, nós conseguimos conviver com as nossas deformidades. Por isso, Espírito Santo, meu amigo, você que habita dentro de nós, nesses próximos dias, a partir de agora, que o Senhor nos faça enxergar quem nós somos. Revela aos nossos olhos quem nós somos. Nos limpa, Senhor, com o Teu fogo. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, não poder desfrutar do Teu tapete. Queremos tirar as sandálias dos pés, Senhor, e os nossos pés estarem limpos pela Tua palavra, Senhor, pela Tua intervenção. Por isso, Senhor, eu sei que a Tua palavra já tem lavado, Senhor, as nossas mãos, Senhor. Mas como o Senhor fez com os discípulos, vem, Senhor, lavar os nossos pés, no sentido de purificar o nosso caminho, Senhor. Nos revela, nos mostra a sujeira do dia a dia, nos mostra as atitudes erradas, os sentimentos errados, as vontades deformadas do nosso caráter falho, Senhor. Em nome de Jesus. Se você concorda com isso, diga amém. Amém. Pode se assentar. Alguns acreditam
que essa festa, a festa das trombetas, ela vai ser o momento aonde o Senhor Jesus vai voltar. Se você olhar lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, fala sobre essa volta. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor, ao mesmo tempo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele vai falar aqui que a trombeta vai marcar, e se você ler Apocalipse, está recheado de trombeta. Então eles acreditam, pode ser que sim, pode ser que não, mas eles acreditam nisso, por questão de curiosidade, você pode pesquisar depois mais sobre isso. Passando os 9 dias do choro e arrependimento por seus pecados pessoais, o participante então deve estar pronto. Chegar lá na quarta-feira com uma lista de pecados. Sabe, uma coisa boa é a gente escrever. Escrever para que a gente possa ter uma visão clara do que nós precisamos pedir perdão. E a gente pede perdão pelos nossos pecados e vai em arrependimento para esse dia. O dia do Yom Kippur seria então um lugar onde as pessoas deveriam chegar já conscientes dos seus erros. Por quê? Porque se no começo, em Rosh Hashanah, se abre o livro, em Yom Kippur se fecha o livro. Eu não estou falando que isso acontece, tá? Estou falando que isso é o que eles acreditam. Mas pode ser que seja verdade, a gente não sabe. Que Deus escreve em livros, a gente viu que ele escreve. Que ele risca livro, ele risca, porque ele falou para Moisés, eu risco quem eu quiser. Agora, se é exatamente aqui, a Bíblia não fala sobre isso, esse é o costume deles. Mas eles acreditam que fecha. Então, nesse dia, eles já chegam... É como se você fosse para um júri. Você não chega despreparado, você já chega lá com tudo na mão. É assim que eles chegam, todos prontos, para poder o Senhor aprová-los. Então, na quarta-feira, é dia de ser aprovado, entende? É dia de se arrepender, mas também é dia de ser aprovado pelo Senhor. Na verdade, na quarta-feira, quando termina às 6 horas, a gente deveria fazer uma festa de celebração e agradecer a Deus pelo amor dele e bondade dele. Eu me lembro que nós fizemos lá na Atos um Yom Kippur desse, que caiu junto com o dia que nós oramos pelo Brasil. O pastor José tinha feito essa convocação e a gente fez lá. E chegou um pastor e falou assim, isso aqui está muito triste. Porque cada uma hora era uma igreja local que fazia, né? Aí um pastor chegou, aqui está muito triste. Vamos lá, bateria, guitarra. Existem águas que dão nos atalhos. Não, quero... Todo mundo... Aí ele mudou tudo, né? Não entendeu nada, coitado. Porque é lugar de arrependimento. É lugar de pedir a Deus, Senhor, nos perdoa. É dia de afligir a alma. Como eu falei, eles fazem um jejum de 25, 26 horas. Sem bebida, sem comida. Agora, o conceito do Yom Kippur vai muito mais do que eu pedir perdão pelos meus pecados. Vai muito mais do que isso. Lá em Levítico 16, do 1 ao 16, a gente não vai ter ele aí. Se você quiser abrir. Do 1 ao 16. É uma leitura grande, mas é legal a gente ler. O que acontecia nesse dia?
Falou o Senhor, todo mundo achou? Amém? Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário, em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto, um novilho, para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, trará as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo com água, e então as vestirá. É interessante sobre a roupa do sacerdote aqui, se reparou que ele tem tudo, menos o quê? Falta uma coisa. A sandália, ele não tem sandália. Ele não tem sandália. Por quê? Porque o sacerdote, ele precisa saber que ele tem um papel muito fundamental, porque ele representa o povo diante de Deus, mas ele continua sendo povo sem sandália. Por isso que Paulo fala que aquele que está falando precisa entender que é servo de todos, é o menor. Quem é o menor hoje aqui? Sou eu. Eu posso estar num lugar alto, eu detesto estar aqui nesse lugar alto, preferia estar no meio de vocês, mas eu não posso, porque senão o pastor Jean puxa a minha orelha de um lado e o pastor Dinho puxa de outro. Né? Eu gosto de ficar descalço, não posso por causa da filmagem. Eu estou aqui em cima, mas não muda nada. Eu, na verdade, sou o menor, porque estou servindo a vocês. O sacerdote, ele tinha os seus pés descalços, porque ele sujava o pé na terra, e ele lembrava de onde ele veio. Ele está ligado ao céu, mas ele ainda é um homem. Mas isso é só: banhará o seu corpo em água, e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado, e um carneiro pelo holocausto. Então ele tinha que se purificar, colocar as roupas e pegar o quê? 2 bodes. Arão trará o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair sorte para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado. Então, havia um bode que tinha se separado para o Senhor, que seria a oferta pelo pecado, mas o bode que cair sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor. Esse não ia morrer. Um ia morrer, outro não, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Versículo 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da oferta pelo seu pecado. Tomará também de sorte o altar, o incenso cheio de brasas de fogo diante do Senhor. Essa é a diferença entre Arão e o Senhor Jesus. Arão, na sua caminhada, ele era homem, então ele pecava. Ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo. Qual era o pecado de Jesus? Ele não tinha pecado. Então ele não precisava, ele era muito maior do que qualquer outro sacerdote. Segundo Hebreus. Diante do Senhor, os 2 punhados de incenso aromático bem moído o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta, aqueles que tinham separado o que tinha que morrer, ele imolará o bode da oferta pelo pecado, e será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Então ele faz tudo isso lá fora, e agora ele entra para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergilá no propiciatório e também diante dele. Foi o que o Senhor Jesus fala, o autor ao livro de Hebreus fala que Jesus fez. Então ele é um sumo sacerdote muito maior do que Arão, o pai de todos os sacerdotes,
muito maior, ele vai e pega então esse novilho, ele não tem pecado, por isso ele não precisa pedir perdão pelos seus pecados, ele pega esse bode, vamos dizer assim, ele é o sacrifício que é morto por toda a congregação. Aí ele, no versículo 16, entra algo muito importante, que é o que nós queremos chegar. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, trará ele pela tenda da congregação, que está com ele no meio das suas impurezas. Olha só o que ele diz. O sacrifício, esse primeiro sacrifício é por quem? É pelo povo? Não. Vou ler de novo. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. O texto está dizendo que o primeiro bode que morre, o primeiro sacrifício, é para limpar a terra. Porque o santuário está contaminado pelo pecado do povo. Algo físico contaminado pelo pecado do povo. A terra se contaminou. Então é preciso pedir perdão e santificar o quê? A terra contaminada. A gente precisa resgatar esse princípio para entender essa festa. Essa é a chave de todo o Yom Kippur. Porque o pecado do povo contamina a terra. E deixa a terra, no caso, o santuário aqui, o lugar mais importante. Vocês se lembram onde o tabernáculo ficava, nessa época? Ficava no meio do arraial. Então, durante um ano, eles contaminavam com o quê? Com os seus pecados. Contaminavam o quê? O santuário. Quem tinha mandado fazer o santuário? Quem tinha mandado? Um de cada vez? O próprio Deus. O santuário, então, ele tinha todos os aparatos necessários para ser santuário. Mas eles contaminavam. O pecado do povo contaminava aquilo que o Senhor tinha feito bom, tinha feito perfeito. Então há um princípio aqui que nós precisamos resgatar. Levítico 18, de 1 a 25, vai falar de uma série de pecados. Vamos abrir lá, Levítico 18, de 1 a 25. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, meus estatutos e os meus juízos guardareis. Aqui, versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Então, qual era a regra? Nenhum homem poderia ter relação sexual com alguém que era seu parente. Não descobrirá a nudez de teu pai, nem da tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. A nudez aqui não é ficar vendo o pai pelado e a mãe pelado, mas é ter relação sexual com ele. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, nem a nudez do teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, ou a sua nudez não descobrirás. A nudez de sua filha, ou do teu filho, ou da filha da tua filha, no caso o neto, se a nudez não
a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai e de tua irmã, a nudez da irmã de teu pai. Então ele vai começar a falar aqui sobre pecados na área sexual, que eram errados. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é sua tia. Versículo 15, a nudez da nora, a nudez da mulher do teu irmão, a nudez do teu irmão. Versículo... Ele vai falando aqui, o versículo 19, não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. Não, na tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação, a Bíblia está dizendo. Nem te deitará com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminam as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Vamos ler de novo só esse versículo. E a terra se contaminou, e eu visitei a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Então, esse texto está dizendo para a gente que quando o povo peca, a terra é contaminada. Vamos trazer para a nossa realidade? Eu acho que aqui em Campo Grande quase não tem esse tipo de coisa, né? No Brasil. O Brasil é limpinho, né? Esse texto vai dizer que quando o povo peca, a terra é contaminada. A terra é contaminada. E existe um dia que o Senhor vem visitar a terra. Vem prestar conta. E sabe o que acontece? A terra, ela vomita os seus habitantes. Cara, isso pode ser muita coisa. Pode ser acidentes, tsunamis, terremotos. Pode ser assassinato. Tanta coisa que acontece no nosso Brasil. Você vai lá no Rio, eu sou carioca, e o que acontece de coisa ruim, gente morrendo, maldades acontecendo. Pensa no povo que peca valendo. O texto está dizendo que esse pecado contamina a terra. Outro dia desse postaram um vídeo de alunos se beijando. O que é comum hoje, homem com homem, mulher com mulher, entre eles, um grupo tinha uns 5, 6 se beijando, como esse e vários outros. Pecados que contaminam a terra. E lá em Israel, nessa época, o povo também pecava e contaminava o santuário. E quando o santuário está contaminado, sabe quem não vem mais no santuário no dia de culto? Deus. O Espírito Santo está aqui, né? A glória está no pecado? Existe glória no pecado? A Bíblia fala que quando Isaías vê o Senhor, ele vê de cima e ele vê os anjos rodeando, ele vê o Senhor sentado no alto sobre o trono, ele vê as suas abas cobrindo todo aquele lugar, meio que caindo, e ele olha e vê a terra. E os anjos começam a cantar: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia, repleta, plena, completa da sua glória. Todos os lugares têm a glória de Deus. O que não tem é quem manifeste a glória de Deus. E a gente, quando entende isso, que um santuário pode ser profanado, o pecado pode profanar. Por isso que, no louvor, por exemplo, a gente pode ensaiar
pode fazer o que for. Mas se tiver pecado, cara, o negócio não vai. O pior é que quando alguém, por exemplo, eu conheci um pastor que ele pregava, ele tinha uma pregação maravilhosa sobre sexo antes do casamento. E ele pregava para jovens. E ele tinha uma secretária que andava com ele para cima e para baixo, que era nossa amiga. Ele não era casado com ela, nem era casado. E pregava, o pessoal se arrependia, chorava. Mas ele tinha relação sexual com a menina. Ele falava uma coisa e vivia outra. Sabe o que ele estava ministrando? Não importa a torneira, cara. O que importa é o que tem dentro dela, dentro da caixa d'água. Ele estava ministrando aquilo. Ele estava ministrando gente falsa, mentirosa. Você imagina um cara desse coloca a mão sobre a tua cabeça e ministra? Acontecia uma coisa na festa. O segundo bode, você lembra do segundo bode? O segundo bode, ele pegava o segundo bode e depois que tinha feito a primeira parte do serviço, um sacerdote pegava esse bode, colocava a mão sobre ele e transferia todo o pecado do povo. Abaixava e falava, declarava o pecado na orelha do bode. Levava esse bode para o deserto e soltava o bode. Então o bode, ninguém mais via aquele bode. E então ele transferia através das palavras e através da imposição de mãos. A gente pode pensar um pouquinho sobre isso. O apóstolo Paulo fala para a gente não ser precipitado em colocar as mãos e consagrar alguém. Porque o colocar as mãos e o declarar com a boca tem transferência. Então imagina um pregador que prega o que não vive. O que ele está transferindo? Muito mais do que ele está falando. Por isso que chega alguém aqui que não fala, não sabe, que tem dificuldade até, e fala uma coisa simples, e o mover de Deus vem. Por quê? Porque a essência que importa. Porque se fosse uma questão de conhecimento e entendimento, nós poderíamos ser uma grande escola. Mas é uma questão de verdade. Quantos estão entendendo? Digam amém. Está todo mundo quieto? Estou com medo. Mentira, não estou com medo nada. Ai, ai. Então, ele começa a falar sobre esses pecados. E começa a falar que o povo sujou a terra. E o nosso maior desafio, então, é o quê? No dia do Yom Kippur. Não é só limpar a gente. É limpar a nossa terra. É você olhar para dentro de você e descobrir o que está errado em você, mas tem um tempo, sim, de pedir perdão por o pecado que talvez você não tenha cometido. Mas alguém cometeu. Eu lembro quando Daniel ele percebe que alguma coisa ia acontecer. Havia se cumprido os 70 anos previsto pelo profeta. E ele sabia que pela palavra profética haveria libertação para o povo que estava cativo em Babilônia. Então ele entendia que ia acontecer alguma coisa. Então ele começa a orar. E a oração dele é muito forte. Porque ele fala que ele pecou e os seus pais pecaram. Mas se você olhar para a história de Daniel, você vai ver que se existia alguém que se mantinha íntegro, esse cara era o Daniel. Mas ele entra nesse lugar de arrependimento e fala: Senhor, tira a iniquidade do meu povo. Tira a iniquidade dessa geração. Nos perdoa. E o Senhor, então, cumpriu aquilo que tinha prometido e começou a volta para a Terra Santa. A gente
precisa entender que se a terra está contaminada, você tem um poder extraordinário nas suas mãos de fazer a diferença como igreja do Senhor. O Salmo 1 diz que, fala sobre o justo, e diz que ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu devido tempo dá o quê? Fruto. E a gente pensa em fruto, em coisas palpáveis, que a gente, por exemplo, um fruto que alguém poderia dar, um carro novo, uma casa nova, um ministério exemplar, vamos dizer assim, porque a gente olha para o lado errado, porque o fruto, a gente pensa naquilo que a gente pode usufruir, quando na verdade a árvore não come do fruto que ela produz. Já pensou nisso? Ele é como árvore plantada, e a árvore não come do fruto que produz, ela não se alimenta do fruto que produz. Deus, ele fez você como árvore plantada, ou seja, o que você produzir não é para você, é para que outros comam. Sabe onde está a sua essência? Aonde está a sua vida? Está nas raízes, porque ela é como árvore plantada, junto a ribeiros de águas, que tem as suas raízes. É como se fosse uma árvore de cabeça para baixo. As minhas raízes estão no céu, e os meus frutos estão na terra, para que alguém venha e coma. O seu papel nesse tempo de Yom Kippur é muito mais do que resolver o seu problema, ser o melhor marido, corrigir as coisas na sua vida. O seu papel é virar essa árvore para o lugar certo, deixar que as suas raízes na eternidade te alimentem, para que outras pessoas comam. Você cumpriu o seu destino, o seu propósito, e o seu propósito é muito maior do que você mesmo, do que você resolver os seus problemas, do que você ter uma vida boa e fácil. O seu propósito é fazer com que outras pessoas que tenham fome venham e se alimentem daquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Então, no dia do Yom Kippur, na verdade, é uma oportunidade para que diante de Deus eu fale: Senhor, perdoa a minha nação, perdoa Campo Grande, Senhor, perdoa os políticos. Eu já pedi perdão por mim, eu já trouxe esse pecado. O primeiro bode que morre representa isso. O segundo bode, ele fala dos pecados do povo e ele vai embora. O Senhor Jesus já fez isso. Sabe, Deus está falando: eu quero tocar você por inteiro. Mas quando eu toco você, eu não toco só você, eu toco a sua geração. O Yom Kippur, na verdade, é uma oportunidade celestial para que você faça a diferença na sua geração. Hoje nós paramos a lição da EPE normal para falar sobre a festa, porque nós estamos nela. Se não fosse eu, seria o pastor Dinho falando sobre isso. Porque nós entendemos a necessidade de ter esse tipo de comportamento dentro da igreja. Essa visão, esse entendimento de resgatar dentro de mim aquilo que está errado e jogar no lixo, mas também de entender o meu papel dentro da minha realidade social e falar: Senhor, que eu seja uma resposta, que as pessoas possam ter o que comer. Então, Senhor, cura, sara a minha tenda, sara um lugar onde eu estou, sara a minha cidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O seu papel de intercessão é muito importante nesses dias. Não só você, mas todos que estão à sua volta. O Evangelho, ele precisa nos tocar, não para nos tornar melhores, mas para nos tornar filhos. E filhos são respostas para uma geração. Para aqueles que aguardam a criação, a terra, e aqueles que foram criados, eles aguardam a revelação daqueles que falam: Senhor, eu quero ser o seu representante aqui. Eu quero ser a tua voz aqui. Eu quero ser o teu coração aqui. Eu quero ser o teu choro aqui. Eu quero me incomodar com o que você se incomoda. Eu quero sonhar com o que você sonha. Pastor José Rodrigues, quando ele chegou ali na Índia, ele não conseguiu sair dali
sem ser tocado por aquela condição terrível daquela sociedade. E ele falou assim, isso precisa mudar. Ele entrou num lugar em Deus de arrependimento. E quando a gente se arrepende de verdade, sabe o que acontece, meu irmão? Atitudes começam a surgir. Por isso que foi instituída a casa lá. Porque o verdadeiro arrependimento por algo que está acontecendo numa terra gera uma atitude genuína que muda toda uma sociedade. Fala para o seu irmão assim, você pode mudar a sociedade que você está. A sua dor, a sua necessidade é real e viva dentro de você. Eu não estou ignorando ela, mas eu estou falando que você é mais do que isso. O diabo está querendo que você acredite que você precisa resolver seus problemas. Mas o Espírito Santo quer que você acredite que você é a resolução de muitos problemas. Porque as suas fontes não estão nos frutos, nas coisas que acontecem. A sua fonte está no céu, no Senhor. Ele que vai prover a você. E sabe de uma coisa? Não significa que a árvore que está ligada ao Senhor, o justo, segundo o Salmo número 1, não significa que ela tem fruto o tempo todo. Não é isso que ele está falando. Porque toda árvore tem fruto na estação certa. Então, meu irmão, não esquenta a tua cabeça. Porque se você estiver cumprindo o seu papel de árvore, na hora certa o fruto aparece. Quantos podem entender o que eu estou falando? O Espírito Santo de Deus está falando assim, entra no seu papel como igreja do Senhor. O Yom Kippur, você viu como que a festa, ela é muito mais do que apenas a gente cumprir ritos judaicos, mas é entender o nosso papel dentro de uma sociedade, é entender o nosso papel como resposta de Deus para a nossa geração. Você é a resposta de Deus para essa geração. O pessoal do louvor pode vir, vamos adorar um pouquinho, eu quero orar mais uma vez. Amém? Você pode ficar em pé. Então você, diante desse estudo, foi um estudo, eu me sinto até preso no estudo, eu gosto de dar uns gritos, de dar uns glória. No estudo eu fico meio travado, tenho que ler muito. Mas nesse estudo ele é totalmente poderoso, porque ele muda com a sua concepção sobre o seu papel no arrependimento. O seu papel dentro do arrependimento é muito mais do que apenas pedir perdão pela sua sinceridade. É um autoconhecimento de quem você é, onde você consegue olhar para dentro de si e enxergar você da forma correta, para que atitudes novas comecem a surgir de dentro para fora. Mas é muito mais do que apenas isso. É você entender o seu papel de arrependimento como uma árvore que precisa dar frutos, uma árvore que vai trazer esperança, alívio e alimento para essa geração. Então, com as suas raízes no céu, você fala, Senhor, perdoa essa terra, continua dando frutos, Senhor, continua dando frutos, continua dando frutos. Alguém precisa orar e falar, Senhor, perdoa essa terra, perdoa essa terra. Nínive estava condenada, gente. Deus tinha decidido, eu vou acabar com eles. Chega. Jonas vai e prega. E alguém fala assim, o rei fala assim, não, eu vou me arrepender. E fala para o povo, e o povo também se arrepende. E o arrependimento toca aquela terra. Porque o Senhor disse que ia destruir, aquela terra ia vomitar aquele povo. Mas porque alguém se arrependeu,
o Senhor não destruiu Nínive. Quem sabe o que pode acontecer nessas eleições, se você e eu nos arrependermos e pedirmos: Senhor, não destrua a nossa terra. Perdoa-nos, Senhor, pelo pecado, pela corrupção, pela nossa indiferença. Perdoa-nos. Se alguém resolver fazer desses dias de clamor ao Senhor, quem sabe o Senhor não vai mudar a nossa sorte. Quem sabe o nosso Brasil vai ser tocado. Quem sabe? Conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Sim, Senhor. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Sim, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer, eu quero te conhecer, Senhor. Quero sim. Senhor, gera em nós, Senhor, esse entendimento de que nós não somos merecedores. Muito pelo contrário. Se somos alcançados pelo teu amor e pela tua graça, é porque você resolveu fazer isso. É porque você nos amou. Isso não há uma explicação lógica. Mas eu posso e quero desfrutar desse amor. Eu quero me envolver nesse amor e quero te pedir, Senhor, envolve a minha terra com esse amor. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é milhares de milhares. O verdadeiro arrependimento são as sandálias que nós precisamos tirar. Quando eles tiram a sandália, quando Moisés tira a sandália, ele está reconhecendo que o lugar onde ele está pisando é maior do que ele. Tirar sandálias é falar: Senhor, eu não quero que o que eu tenho feito no meu dia a dia suje esse lugar. Tirar sandálias é falar: Senhor, me limpa. Senhor, me deixa entrar mais perto de você. Me deixa tocar em você. Tirar as sandálias é entrar no tapete, deitar no tapete e falar: Senhor, estou aqui na tua presença. Eu quero você, Senhor. Sabe, nessa manhã eu não sei nem muito bem se tem algum apelo para fazer, mas eu queria dizer para você algo muito simples. O Senhor pode contar com você. O Senhor pode contar com você. Ele pode te falar, Ele pode te revelar esse caminho do arrependimento. Você está disposto a chorar, não só por você, não só pelo que você não tem, ou o que te foi roubado, mas você está disposto a chorar pelos seus erros e pelos erros dessa nação. O Yom Kippur é um chamado, um convite, dizendo: alguém está disposto? Alguém está disposto a tirar as sandálias dos pés? Alguém está disposto a falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu queria te convidar, se você quer fazer isso, e orar.
Eu quero ser o primeiro. Aqui nós temos um tapete. Eu falei de tapete. Se você quer fazer isso, tire o seu sapato aqui, como um ato profético, e diga: Senhor, eu quero uma nova caminhada na minha vida, mas também uma nova caminhada para a minha geração. Se você quer fazer isso, vem aqui, nós vamos orar juntos e nos apresentar diante de Deus. Chegue perto. Xaragalababachô, erecalabaxere malá, eremalagaxere malamamassô. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Só quero ver você, só quero